Isso daí não tem dúvida. Por exemplo, todo cientista está correto, todo raciocínio científico está correto, a evidência é plena, a teoria não tem dúvida, a probabilidade de acontecer é 100%. É assim que eu vivia, até que eu fui para a universidade. Depois da universidade fui fazer meu mestrado. Depois do mestrado entrei no programa de doutorado. Estou terminando o doutorado, se tudo der certo, tem um convite para o pós-doutorado e a gente vai continuar estudando mais um pouquinho. Então estamos trabalhando nesse negócio para ver o que acontece por aí. Mas quanto mais eu tenho estudado, mais eu tenho visto que a coisa não é bem do jeito que a gente pensa. Já mencionei para alguns de vocês já viram a ideia do cientista ideal. Todo mundo faz uma ideia tão interessante. Eu dei palestras numa escola há pouco tempo atrás, para crianças de 7ª e 8ª série, e assim que eu terminei de dar a palestra, veio um deles assim, olhou para mim e falou: o senhor não se parece um cientista. Eu falei assim: o que é um cientista? Não, um cientista é um cara todo louco. Eu falei: você não mora na minha casa. Minha esposa sabe quem sou eu. De vez em quando eu chego em casa, ela fala assim: você foi de carro para o escritório? Aí eu fui, mas você veio a pé. Ah, esqueci o carro. Volta a pegar o carro lá. Ainda bem que o pessoal aqui esqueceu só a chave, não o carro, né? Então é um pouquinho mais simples. No caso, às vezes esqueceu a chave e o carro. Existe isso, também existe. Mas por quê? Nós temos a tendência de pensar no cientista ideal dessa forma e não no real, que é esse outro aqui. Porque o cientista real, literalmente, ele é aquele que quando ele pensa, ele usa sua mente, ele fica bravo, fica nervoso, pega todas as suas teorias e joga no lixo e começa tudo de novo, faz experiência e não funciona. Essa é a realidade. Custou para eu acordar para esse negócio. A questão toda é essa parte aqui de baixo, que é geralmente o que faz um cientista, usar um avental branco. Deixa eu dar um exemplo prático disso. Aqui você tem o Dr. Albert Einstein, que não está de avental branco, e o bonequinho ali é que tem um avental branco. Vocês vão deixar bem claro como é que é o cientista e o que é o cientista. Então você tem bem claro como é que funciona a coisa, para não ter dúvida. Por que estou dizendo isso? Porque na minha vida, por muito tempo, eu coloquei o cientista à altura de Deus. E eu achei que aquilo que ele dizia tinha tanto valor quanto que Deus me dizia. Isso criava conflitos, é lógico. Sempre criou conflitos, porque eu olhava certas teorias e via que a teoria não batia com aquilo que Deus tinha dito na Bíblia. E para mim era uma confusão o negócio. Eu falava: mas como é que pode isso? Porque eu tinha dado, em muitas ocasiões, muito mais valor para o próprio cientista do que para o próprio Deus. Então vamos aprender que cientista é cientista. Ele não deixa de ser cientista. Conhecemos bastante, sabemos muito, mas estamos limitados. Em termos de raciocínio também, tenho já dito para alguns de vocês a questão do paradoxo de Zeno, que é uma área muito interessante, é só para provar que você não consegue chegar em casa, é uma coisa básica. O paradoxo diz o seguinte: você sai daqui e tenta chegar à sua casa. Tenta porque você não consegue. Você anda metade do caminho, daí falta a outra metade para você andar, que é aquele pedacinho ali. Daí você pega e anda metade da metade que estava faltando e falta outra metade para você andar ainda, que é esse outro pedaço. Daí você faz o quê? Você anda a metade dessa metade que está faltando, mas ainda falta outra metade para você andar. Daí você anda a metade da metade que está faltando, mas falta outra metade. Daí você anda a metade da metade que está faltando e falta outra metade. Daí você anda a metade da metade que faltava, mas ainda falta outra metade. Daí você anda ainda essa metade da metade que faltava, mas falta outra metade ainda. Ou seja, sempre vai faltar metade, você não vai chegar em casa. São 20 para as 10, então tem até às 5 da manhã, já que ninguém vai chegar em casa mesmo, eu continuo falando até às 5 da manhã, a gente fica por aqui mesmo. Isso é um raciocínio. Se a gente pensa desse jeito, você fala: o raciocínio é lógico, então sempre vai me faltar metade. Como que eu chego em casa? E a matemática nos ajuda nisso, e sempre quando eu mostro a parte de matemática, eu tenho alguns matemáticos aqui, mas eu vejo assim que sempre o auditório gosta, tem sempre aquele sorriso assim, a gente percebe permeando por aí. O pessoal gosta de fração e coisas desse jeito, porque a matemática nos ajuda a perceber, num caso como esse, que a série que nós estamos vendo, que seja, ficar somando metade, daí a metade da metade, que é um quarto, a metade da metade da metade, que é um oitavo, a metade da metade da metade da metade, que é um 16avos, assim por diante. Isso é uma série de metades que eu estou somando. E na matemática, essa é uma série geométrica infinita e é uma série convergente. Ou seja, você chega num resultado, quando você usa uma teoria chamada teoria dos limites, você chega a um resultado que é 1. Se você somar um número infinito de metades, o resultado final é 1. Ou seja, você vai chegar em casa e eu vou cumprir o meu tempo.
Então não precisa ficar preocupado não. Mas isso é questão do raciocínio. Um exemplo disso que eu tenho dado também, você olha, por exemplo, a coluna geológica. Você encontra fósseis na coluna geológica. Coluna geológica são essas camadas que nós encontramos por aí. Você passa na beirada de uma estrada, onde tem um morro, olha do lado assim, onde eles cavaram esse buraco no morro para passar a estrada, você vai perceber que você tem um negócio parecido com esse. Parece que colocaram terra em cima de terra, uns pacotes ali assim, você vê aquelas camadas. Os cientistas fazem pesquisa, então nas camadas lá embaixo eles encontram os fósseis. Como a camada está muito lá embaixo, a impressão que se tem é que esse negócio viveu há milhões de anos atrás. Se você pega os fósseis que estão nas camadas mais de cima, são coisas mais recentes. Então, a lógica apresentada é o seguinte: se você olhar todas as camadas, você teria uma história do passado até o presente de como a vida aconteceu no planeta Terra. Só que de vez em quando a gente encontra uns negócios desse jeito. Isso é uma árvore fossilizada. Aqui você tem as camadas. Aqui você tem 1 metro. Literalmente essa árvore atravessa o equivalente a 7 milhões de anos geológicos. Seria como se a árvore estivesse assim atravessando várias camadas. A pergunta é: que árvore subsistiria 7 milhões de anos sendo soterrado gradativamente? Coloca todo um questionamento em cima da lógica apresentada através da coluna geológica. Então há uma necessidade de uma avaliação disso. Questão de raciocínio. Nós trabalhamos também na área de evidências. Porque eu mostrei para vocês só uma árvore. Será que a única árvore no planeta Terra é aquela, fóssil de árvore? Não, existem toneladas de fósseis daquele jeito. São vários, são toneladas assim, porque o fóssil é pesado realmente, mas são centenas de árvores que atravessam várias colunas, camadas da coluna geológica. No caso, por exemplo, quando nós tratamos de evidência, nós tratamos na área de amostragem. Quanto de evidência, afinal de contas, eu tenho para provar alguma coisa? Mais uma vez eu quero usar a área de matemática, que é uma área que eu gosto muito, e a área de raiz quadrada. Raiz quadrada, por favor, ninguém faça um buraco aí, tentar achar um coqueiro, ver se a raiz do coqueiro é quadrado. Não é esse tipo de raiz que eu estou falando, mas é uma operação matemática que funciona da seguinte forma. Eu pego, por exemplo, um número e tenho que descobrir que número multiplicado por ele mesmo me daria aquele primeiro número que eu estou procurando. Ou seja, raiz quadrada, por exemplo, de 2025 é 45. Porque se eu multiplicar 45 vezes 45 dá 2025. Então eu quero ensinar uma metodologia fácil para vocês. Um negócio bem básico, bem simples. Quem já viu isso daqui já sabe como é que funciona. Então a coisa é diferente um pouquinho. Olha a ideia. 2025. Eu vou repartir, separar o número bem na metade. De um lado você tem 20, do outro 25. Se eu somar essas duas metades, eu tenho 45, que é exatamente igual a raiz quadrada. Vou pegar mais um exemplo. Raiz quadrada de 3.025. Se eu usar o mesmo processo, dividir ali no meio, eu teria o quê? 55 também, que é a raiz quadrada. 30 mais 25. Somo os dois pedaços, me dá 55, que é a raiz quadrada. E se eu pegar a raiz quadrada de, por exemplo, 9.801, que é 99? Vamos tentar mais uma vez, ver se a coisa funciona. Divido na metade, eu tenho 98 mais 1, que me dá 99. Gostaram? Matemática é um negócio legal, não é? Facilita a vida da gente pra caramba, eu acho assim 10 a coisa. Ou seja, para você achar a raiz quadrada de um número x, só que só funciona para coisas de 4 dígitos, ou seja, de 1000 até 9.999. Então, para você achar uma raiz quadrada de um número de 4 algarismos, o que você faz? Divide o número no meio e soma as duas metades. A coisa é básica. Eu gosto da matemática porque dá para a gente enganar todo mundo usando matemática. A gente faz o que a gente quer com a matemática. Por quê? As evidências nos levaram a uma conclusão errada. Vamos dar uma olhadinha. Outras evidências. Você tem o número 1089, raiz quadrada é 33. Se eu dividir na metade, eu tenho 10 mais 89, que me dá 99, que é diferente da raiz quadrada. Se eu pegar mais um, 2209, raiz quadrada é 47, 22 mais 9, dividindo o número na metade, eu tenho 31, que é diferente de 47. E se eu pegar mais um, que é raiz quadrada de 6.000, por exemplo, deveria ser 60 mais 0, que deveria me dar 60. No entanto, isso aqui é a raiz quadrada de 6.000. Ou seja, quando eu olho isso aí, tem um pequeno probleminha com aquela regra. Ela não funciona.
só funciona para os 3 números que eu havia dado. Você